Por que Israel quer a guerra com o Irã? Por que levar o Oriente Médio ao limite, ao ponto de um possível confronto nuclear? Essa não é uma pergunta simples. E mais importante, isso não é um movimento impulsivo. Para os líderes sionistas de Israel, essa guerra não é um erro, não é um acidente, é uma ferramenta. Uma ferramenta de expansão, uma ferramenta estratégica para consolidar aquilo que muitos acreditam ser a profecia bíblica da Grande Israel. Porque sem o caos de um conflito regional de grande escala, seria praticamente impossível redesenhar as fronteiras do Oriente Médio, expulsar populações inteiras das suas casas e anexar territórios soberanos da Palestina, da Síria e do Líbano sob o olhar da comunidade internacional. E é exatamente isso que está em jogo agora. Israel busca esse confronto para forçar uma espécie de solução final para o conflito territorial, utilizando o poder militar dos Estados Unidos como ponta de lança, uma lança capaz de destruir o Irã, seu rival, enquanto abre caminho para assumir o controle absoluto de fluxos de energia e de comércio da região. Para a elite que governa Tel Aviv, a guerra não é um risco, é uma oportunidade. Talvez a única oportunidade histórica de transformar um estado relativamente pequeno em uma força regional hegemônica, estendendo sua influência do rio Nilo ao rio Eufrates. E é isso que nós vamos analisar hoje. Vamos desmontar peça por peça as engrenagens dessa aventura geopolítica que colocou o mundo em rota de colapso. Vamos conectar eventos históricos e atuais, desde a queda dos sultões otomanos até a chuva de mísseis iranianos em 2026. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo. Isso ajuda a levar essa discussão mais longe. Obrigado por estar aqui. Todo esse problema começou na Primeira Guerra Mundial. Durante muitos séculos, o Império Turco-Otomano administrou o território que hoje a gente pensa como Palestina, dentro de uma estrutura islâmica imperial sob comando do sultão otomano. Uma estrutura complexa, mas relativamente estável. Só que, com a derrota otomana, o tabuleiro geopolítico mudou completamente. O controle da região foi transferido para o Reino Unido e para a França, através do sistema de mandatos da Liga das Nações. Isso não foi apenas uma troca de bandeiras, foi uma transformação estrutural. A região deixou de ser parte de um império multicultural e passou a ser administrada, sob uma lógica colonial, pelos britânicos. Londres não estava apenas governando, estava reorganizando tudo, criando instituições, empoderando algumas elites, redesenhando fronteiras, estabelecendo bases administrativas que permitiriam uma reorganização radical da região. Essa nova estrutura facilitou o aumento do fluxo migratório dos judeus para o Oriente Médio. Judeus, cristãos e muçulmanos sempre coexistiram na região, mas os muçulmanos eram grande maioria. Na prática, o mandato britânico transformou a Palestina em um laboratório de engenharia social e política ocidental. E foi nesse ambiente que as primeiras sementes do conflito moderno foram plantadas. Em 1917, esse jogo ficou explícito. Antes mesmo de consolidar completamente o controle sobre a região, o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour, um documento oficial que apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu. Essa declaração foi decisiva. Foi o combustível político que o movimento sionista, as pessoas que acreditavam que era necessário um Estado territorial para o povo judeu, precisava para ganhar legitimidade internacional. Mas existe um detalhe crucial e aqui entra a contradição. Ao mesmo tempo em que prometiam a terra aos judeus, os britânicos também haviam prometido independência aos líderes árabes, em troca de apoio contra os otomanos. Duas promessas incompatíveis. Isso não foi erro, foi estratégia. Ao criar um cenário de tensão permanente entre diferentes populações, o Reino Unido garantiu sua posição como árbitro indispensável na região. É a política do dividir para conquistar. Uma presença que alimentaria conflitos por mais de um século. A Declaração de Balfour não foi apenas um gesto político, foi uma jogada geopolítica do Ocidente de longo prazo.
Com o passar das décadas, a ocupação deixou de ser apenas política, ela se tornou física, territorial, demográfica. A expansão aconteceu em etapas. Primeiro, através da compra estratégica de terras durante o mandato britânico, depois de forma muito mais direta após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Foi nesse momento que Israel assumiu o controle da Cisjordânia, de Gaza e de Jerusalém Oriental. Mas a pergunta central aqui é: como manter uma ocupação por tanto tempo? A resposta está no financiamento, um sistema sofisticado, sustentado por bilhões de dólares, vindo tanto de recursos estatais quanto de doações privadas internacionais vindas do Ocidente. Esse dinheiro é utilizado para construir assentamentos civis em áreas palestinas. Isso muda tudo, porque altera a demografia da região de forma irreversível, cria fatos consumados. Mesmo com grande parte da comunidade internacional considerando esses assentamentos ilegais, o fluxo financeiro nunca parou. Isso revela algo maior. Existe um sistema econômico global que sustenta essa expansão territorial dos sionistas como prioridade. Toda essa movimentação aponta para algo maior. Um conceito central é o da chamada Grande Israel. Uma visão religiosa que defende que o Estado judeu deve abranger toda a extensão da Terra Santa histórica na Bíblia. Mas na prática moderna isso vai além da religião. É estratégia de Estado. Esse plano se manifesta de forma clara: oposição total à criação de um Estado palestino e apoio à anexação completa da Cisjordânia, chamada por seus defensores de Judéia e Samária. Sob argumentos de segurança ou direitos históricos, esse projeto sustenta a expansão contínua do Estado de Israel. Ele legitima o controle permanente sobre o Rio Jordão e, mais importante, nega a soberania a qualquer outro povo na região da Palestina. O objetivo final é simples: um mapa em constante expansão, até onde a força permitir. Agora chegamos ao presente. Nos últimos anos, o mundo testemunhou a destruição em larga escala da infraestrutura da população de Gaza. Para muitos, isso é uma tragédia humanitária, mas dentro de uma lógica estratégica, isso também é visto como reengenharia do território. Organismos internacionais já classificam esse processo como uma forma de limpeza étnica deliberada. O mecanismo é claro: deslocar permanentemente a população palestina, empurrar para o sul ou para fora do território de Israel, criar um vazio e depois ocupar esse vazio. Projetos de reconstrução sob controle israelense começam a surgir nesse espaço de tempo. A estratégia é direta: tornar a vida impossível para os habitantes originais da Palestina, criar zonas de exclusão militar e, eventualmente, instalar novos assentamentos israelenses. Gaza, que já foi o símbolo da resistência, passa a ser fragmentada e integrada ao projeto territorial maior da Grande Israel. E a realidade desse plano da Grande Israel já é quase inegável. Ao norte, agora, outro movimento está acontecendo. A queda de Bashar al-Assad na Síria desencadeou um colapso total da autoridade estatal síria. E o resultado foi um vácuo de poder. E vácuos na geopolítica nunca ficam vazios por muito tempo. Israel aproveitou esse cenário. Com milícias fragmentadas e a ausência de um exército coeso na Síria, a expansão se tornou possível. As chamadas zonas de segurança foram estabelecidas em território sírio. A justificativa oficial é conter grupos radicais islâmicos. Mas na prática, isso representa uma anexação de fato de territórios estratégicos dentro da Síria. Mais territórios incorporados a Israel, mais fronteiras deslocadas na prática, e tudo isso enquanto a atenção global está voltada para outros conflitos. Depois de ocupar partes da Síria, Israel invadiu o sul do Líbano, aproveitando da guerra contra o Irã. O sul do Líbano entrou em colapso. O avanço israelense já ocorreu até o rio Litani. Porém, esse avanço não elimina o Hezbollah, como muitos previam. O grupo mantém até agora a capacidade operacional, mas o foco da operação não é apenas militar, é territorial.
A estratégia se concentra no deslocamento em massa do povo libanês. Cerca de 20% da população civil do sul do Líbano foi forçada a sair das suas casas. Aldeias inteiras são esvaziadas. O território se transforma em zona de exclusão controlada por Tel Aviv. Ou pelo menos eles tentam controlar. Ao empurrar a população para o norte do rio, cria-se um novo cinturão de segurança. Mas na prática, isso também representa expansão territorial de Israel, mais uma peça incorporada ao projeto maior da Grande Israel. Mas há um problema aqui. Como sustentar tudo isso diante de uma potência regional como o Irã? Aqui entra a pressão diplomática. Em 2026, Benjamin Netanyahu impôs um ultimato aos Estados Unidos. Israel atacaria o Irã com ou sem o apoio dos norte-americanos. E o argumento era que se Israel atacasse sozinho, o Irã retaliaria não apenas Israel, mas toda a infraestrutura americana na região. Bases militares dos Estados Unidos, campos de petróleo dos seus aliados, rotas estratégicas de comércio e de energia. Diante desse risco, Washington se viu encurralada, diz eles. E entraram na guerra, mas não como protagonista, e sim como suporte, uma guerra que na prática atende aos interesses de expansão israelenses, também no Oriente Médio. Mas nesse momento o plano encontra resistência iraniana. E não qualquer resistência. O Irã responde com força, com estratégia, utilizando cidades subterrâneas de mísseis e drones de baixo custo. Teherã impõe uma nova dinâmica de guerra contra os Estados Unidos e Israel. Então vem um momento decisivo, o fechamento do Estreito de Hormuz. Um ponto crítico por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial e 1/3 de todo o gás natural. Ao bloquear essa rota, o Irã atinge o coração do sistema econômico global. O impacto é imediato: crise energética, alta dos preços, instabilidade global e, mais profundo ainda, um abalo na estrutura do petrodólar e do sistema financeiro ocidental. Nesse cenário, a administração de Donald Trump se mostrou despreparada. A expectativa era de vitória rápida, mas a realidade é outra. O sistema defensivo iraniano, baseado em túneis profundos, é praticamente impenetrável por ataques convencionais. Uma guerra de desgaste se instalou. Enquanto os Estados Unidos tentam reabrir rotas energéticas, Israel ganha tempo e usa esse tempo para consolidar seu território, para avançar, para transformar ganhos temporários em permanentes. Washington, focada na crise, acaba sustentando algo que já não está mais sob seu controle. Quando conectamos todos esses eventos, o padrão aparece. A guerra não é um desvio, é um catalisador. Enquanto o mundo olha para o risco nuclear, mudanças territoriais acontecem no chão. Palestina, sul do Líbano, partes da Síria. Tudo sendo reconfigurado. A crise do petróleo serve como cortina de fumaça agora. As operações americanas funcionam como escudo para Israel. E o mapa do Oriente Médio começa a mudar, de forma permanente. A estratégia é clara. Fatos consumados. Quando a guerra acabar, a realidade já terá mudado. Mas existe um ponto crítico aqui. O povo judeu, na busca legítima por segurança após séculos de perseguição, foi conduzido por uma elite para um cenário de confronto permanente. Inserido em meio a centenas de milhões de muçulmanos, sem compreender profundamente essa dinâmica. E agora essa realidade explode diante de todos. Então surge a pergunta final: quem realmente ganha com tudo isso? A resposta aponta para uma estrutura maior na realidade. Uma oligarquia financeira ligada aos eixos de Londres e de Nova York. Esse grupo utiliza Israel como peça estratégica, como ponta de lança, e o objetivo não é apenas território, é controle. Controle sobre energia, controle sobre rotas, sobre fluxos econômicos globais. Ao sustentar o projeto da Grande Israel, essa elite não busca cumprir profecias. Busca poder, busca domínio, fragmentar nações, enfraquecer resistências e mantém a hegemonia do sistema. Enquanto isso, populações inteiras pagam o preço. Judeus, muçulmanos, cristãos.
todos expostos ao risco de destruição em larga escala. Tudo isso porque, para essa estrutura, o controle do petróleo e do comércio global vale mais do que vidas humanas. Esse é o cenário de 2026. Um mundo no limite, impulsionado por uma estratégia que usa a fé como ferramenta e a guerra como negócio. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Escreve aqui nos comentários. Até a próxima.